E aí, caros, tudo bem com vocês? Aqui Márcio Bezerra, eu trabalho com análise e desenvolvimento de sistemas e hoje, nesse vídeo interessante, nós vamos aprender como utilizar o Python de uma maneira diferente. Nós vamos aprender a utilizar o Python utilizando interface gráfica. Isso, nós vamos aprender a criar aplicativos Python que utilizam janelas e esse aplicativo vai poder ser utilizado tanto em Windows como em Mac como Linux. Essas janelas, isso vai facilitar, por exemplo, seu usuário a fazer a entrada de dados, dentre outras facilidades, porque ele vai ter ali um retorno visual. E sem falar que de quebra nesse vídeo a gente ainda vai aprender também a criar um exe no Python. Nós vamos criar um executável com ícone e tudo mais, que vai ficar muito legal no final. Ou seja, uma autêntica aplicação gráfica criada no Python. Para isso nós vamos utilizar a biblioteca PySide 6, que está na versão 6.7.2. E eu estou aqui no site informativo dela, que é o site pyp.org, onde tem aqui os componentes Python. Aconselho você dar uma olhada, porque tem muita coisa interessante. Aqui informa como é que você instala, dentre várias coisas, informações sobre a utilização no Windows, sobre como é que você faz um clone do Git, da biblioteca. E nessa outra página aqui, na verdade, a página do Qt for Python. Por quê? Porque essa biblioteca é a biblioteca oficial do Qt for Python. Então aqui nessa página, que eu também vou deixar na descrição, eu vou deixar esses links na descrição, não diretamente na descrição, mas sim na descrição vai ter um primeiro link aí que vai para os recursos desse vídeo, e aí você vai encontrar links, vai encontrar código, se for o caso nesse vídeo, né, vai depender do vídeo. Então é isso aí. Outra coisa, sobre essa página aqui, você tem aqui explicando a codificação de como é que você cria uma aplicação utilizando o PySide. Aqui você tem gráficos de compatibilidade entre o PySide e a versão do Python. É bem interessante, aconselho você dar uma olhada nessa página. E sem mais teorias, vamos para a codificação. Eu já estou aqui no terminal, na verdade eu estou utilizando aqui o CMDR, que é um ótimo emulador de terminal, mas você pode utilizar aí qualquer terminal, por exemplo, o CMD do Windows, ou talvez o PowerShell também. Esse vídeo nós vamos fazer no Windows porque é totalmente possível exemplificar e fazer todas as explicações necessárias. E eu estou aqui já na minha pasta projetos, já aumentei aqui o tamanho das fontes. E já vou entrar aqui na minha pasta Python, porque eu costumo organizar meus projetos. E dentro dela nós já vamos criar aqui uma pasta que vai ser a pasta do nosso projeto, que a gente vai chamar de, sei lá, Python UI exe, alguma coisa desse tipo, porque aí vai simbolizar que ele tem a interface gráfica e a gente ainda vai gerar um exe. Aí você pode colocar o nome a seu critério. Vamos entrar agora na pasta aqui que nós criamos, ok? E já vamos codificar utilizando o Visual Studio Code. Ele abriu aqui em um outro monitor, então estou puxando para cá para a gente ver as informações. Logicamente que não tem nada na pasta. Já vamos abrir aqui o terminal. E deixa eu dar uma aumentada também no tamanho das fontes, apesar de não ter nenhum código aí para a gente ter como base, mas acredito que desse tamanho esteja bom para você ver. Vamos dar só uma aumentada aqui no terminal, porque nós vamos precisar codificar. E eu esqueci de mostrar aqui qual é a versão do Python que eu estou utilizando, então vamos lá, Python -- version, e eu errei aqui, Python. Eu estou utilizando a 3.11.9, já deve estar um pouco atrasada, acredito que não vai ter nenhum problema se você tiver com a versão mais atual, inclusive você pode naquela página verificar lá a compatibilidade dele com as versões do Python. Então vamos limpar aqui, nós vamos começar instalando o PySide 6. Então pip install PySide 6, eu acho que eu errei aqui porque meu pip aqui está configurado para pip3, acho que é isso. Okay. Ele já estava instalado no meu ambiente, portanto acredito que ele não chegou a fazer nada, está dizendo que tem uma nova release ali, inclusive nós vamos até aproveitar para atualizar com esse comando aqui que ele está falando. Essa nova release acredito que é do pip, uma versão nova do pip, então vamos ver se a gente consegue, vamos tirar esse exe aqui, não que seja necessário, vamos ver se o comando vai direito assim. Geralmente não é tão demorado a instalação e ele parece que já instalou, e vamos aproveitar para ver qual é a nossa versão do pip. Então pip3 -- version, eu estou com a versão aí 24.1 e ele está nessa pasta, que nós inclusive vamos aproveitar essa pasta aqui. Isso porque nós vamos verificar alguns exes que estão nessa pasta. Eu vou até aumentar aqui a janela do terminal para ficar melhor de você ver. Nós já estamos nela. Nós vamos dar aqui um dir/s/b em todos os exes dessa pasta. Isso porque você pode notar que o PySide ele foi instalado aqui nessa pasta, como você pode ver, dentro de Site Packages, PySide 6. Note que aqui tem dois utilitários bem interessantes, que são os que nós vamos utilizar nesse vídeo. Um deles, deixa eu ver se eu consigo colocar direitinho aqui. Um deles é o ic.exe e o outro é o designer.exe. Esse primeiro aqui nós vamos utilizar para desenhar a nossa interface. Esse segundo aqui
nós vamos utilizar para gerar o nosso código em Python, para transformar a nossa interface em código Python. Então nós vamos aproveitar para colocar logo esse path aqui em nosso ambiente. Você pode também colocar nas variáveis de ambiente. No caso aqui, para ser mais rápido, nós vamos apenas fazer um set path aqui mesmo, no próprio console mesmo. Então eu vou limpar aqui e vou fazer um set path. No caso do Linux, você iria fazer um export da variável no path do Linux. E parece que já está aqui, então eu vou aproveitar até o que já está aí. Eu acho que está certo. Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo aqui eu estou pegando o meu path e estou adicionando isso aqui no meu path. Para quê? Para que eu possa digitar os comandos do PySide, chamar os exe sem precisar estar nessa pasta. Eu posso estar em qualquer pasta. Inclusive, eu vou até voltar para a nossa pasta de projeto aqui. Lembrando que esse comando só vai estar ativo enquanto essa janela de terminal estiver aberta. Então nós vamos limpar aqui. Eu vou tentar lembrar para onde foi que eu coloquei aqui o meu projeto, que eu acho que foi em C, na minha pasta Projects, Python, isso aqui. E nós já vamos executar um daqueles executáveis que eu mostrei, que é o designer, acho que é assim. E já vamos até colocar, como ele está dizendo aí, eu andei fazendo os testes, chamar nossa main window de mainwindow.ui, ou seja, ele já vai criar, ele já vai salvar o arquivo com esse nome aí, espero eu. Então vamos lá. Na realidade eu acho que eu esqueci de dar um enter no comando do path, será que foi isso? Acho que foi isso. Para você conferir como é que está o path, você usa o comando setpath sem nada, assim. Então você pode ver que no final ele realmente está no path aqui. Vou até ver se o diretório existe, se eu não errei o caminho. Para isso eu costumo dar um ls aqui. Se ele listar alguma coisa, é porque o diretório existe. E você vê que ele listou realmente muita coisa e ele está no path agora. Então nós vamos voltar ao que nós estávamos fazendo, que é o designer, já colocando o nome do arquivo como mainwindow.ui. Ele abriu aqui em outro monitor, mas eu vou trazer para cá o Qt Designer, porque aquele comando, na verdade, ele abre o Qt Designer. Só que nós vamos fechar e executar novamente o comando para ele abrir nessa janela e para você ver essa mensagem que ele deu aqui, que ele realmente, ou ele não encontrou aquele arquivo, então ele não espera que o comando realmente seja executado dessa maneira. De qualquer maneira, a gente vai dar aqui um new form para ver o que ele faz. Então ele abre essa tela aqui que você vai selecionar aqui a opção, tem outras opções, você pode testar também, eu costumo selecionar essa opção Main Window, que é como se fosse uma janela principal da aplicação. Você pode também criar widgets, que são assim, como se fossem componentes, ou seja, vamos dizer que você já está ali numa janela e quer criar um componente para fazer tal coisa, aquele componente vai ser reaproveitado, então você pode fazer isso também. E tem outras que já vêm com botões, né, e tudo mais. Então, mas nós vamos aqui nesse meio window normal e vamos em Create. A maneira de programar aqui é bem hard mesmo, bem fácil. Então, de maneira que nós vamos procurar aqui um label, você pode procurar aqui em cima, pode digitar label, pronto, já tem um aqui, a gente vai arrastar, simplesmente arrastar para cá. Nós vamos procurar aqui um edit, na verdade é um line edit, ele chama aqui de line edit, que nós vamos colocar aqui. Ele tem vários tipos de edit, como você pode ver aqui. Tem um text edit, tem um plain text edit e vários outros edits bem interessantes aí. Tem um leque de coisas que você pode aí fazer uns testes. Dá para criar ricas interfaces aqui realmente. Vamos só dar uma aumentada para ele não ficar tão pequeno aqui. E vamos pegar um outro label, vamos procurar aqui um outro label. Vamos deixar aqui embaixo, vai ser um exemplo bem simples mesmo. É mais para demonstrar a utilização mesmo, a utilização do Python com janelas, com UI. Vamos tentar dar aqui, deixa eu ver se eu consigo diminuir isso. Você pode também procurar propriedades aqui, né? Se você digitar fonte, aqui você chega na fonte. Eu acredito que a gente possa mudar aqui o tamanho da fonte para uma fonte bem maior. E eu acho que a gente pode fazer isso também. Eu vou só fazer um teste procurando aqui a propriedade text aqui para escrever alguma coisa, como por exemplo, é um texto que nós vamos substituir quando a aplicação tiver, nós vamos codificar a aplicação, então eu vou colocar olá, vou colocar só assim, só para a gente ter uma ideia, você ter uma ideia de como vai ser. Olá, nome, você está utilizando um exe criado em Python com interface gráfica /UI. Ele não quebrou aqui porque tem aqui uma, não sei se é wrap, eu não estou lembrando, vamos ver aqui qual é a propriedade. O word wrap, você pode marcar aqui, e você viu que ele já quebrou aí a linha, inclusive a janela está muito grande, ou eu posso aumentar mais o tamanho da fonte, acredito que seja isso, para não ficar tão pequeno aí, já que o exemplo é tão simples, vamos colocar aqui, sei lá, um 30, pronto, aí já está no tamanho bom, a gente pode também diminuir aqui o tamanho da janela, né? E nós vamos criar aqui um botão, você também tem recursos interessantes de alinhamento aqui, então eu vou colocar aqui seu nome, para a pessoa digitar o nome aí. Você pode dar uma aumentada aqui ou fazer um auto size, né?
Então acredito que esteja bom. Tá faltando um botão porque a ideia é a seguinte: aqui ele chama de push button. A ideia é a seguinte: o usuário vai digitar o nome ali e quando ele clicar, ele vai mostrar esse texto que inicialmente vai ficar sem texto. Acredito que seja assim, vai ficar legal assim. Eu estou meio que inventando agora, é apenas para demonstrar que você tem recurso de alinhamento também aqui. Para poupar tempo, nós não vamos chegar nesse nível não, mas você pode dar uma explorada aí, tem muitos recursos interessantes aqui. Aqui você pode também clicar 2 vezes e modificar aqui o texto. Vamos colocar só o OK mesmo. E você pode renomear os componentes, porque nós vamos utilizar esses nomes no código. Aqui você tem um recurso que é Change Object Name, que eu vou até tentar dar um zoom aqui para você ver. É uma maneira bem rápida e fácil de você fazer isso, então é o que nós vamos fazer aqui. Eu costumo deixar o primeiro prefixo com o próprio classe do objeto e preencho o resto com o que o componente realmente é. Por exemplo, vou até deixar em inglês aqui, name. Então, line edit name aí. O botão a gente não precisa nem renomear. Sim, a gente vai precisar sim, porque nós vamos usar ele no código. Então eu deixo push button OK aqui. Isso aqui nós vamos precisar, porque nós vamos mexer no texto desse rótulo. Que inclusive eu vou até copiar esse texto para a gente não perder. Mas você pode mudar aqui como... Eu vou colocar no lugar de label underline 2, label message. Acho que pode ficar assim. E eu vou aproveitar também para ir aqui na propriedade de text para copiar esse texto, porque nós vamos precisar dele. E vai ficar difícil procurar ele no código lá, pode ser que fique mais difícil. Uma vez que a gente fez, inclusive a gente pode deixar ele mais bonitinho para cá, pronto. Uma vez, você pode também criar menus, ó, como você pode ver aqui em cima. E várias outras coisas, é bem interessante mesmo, você pode dar uma explorada. Nós vamos salvar e parece que ele realmente aceitou. Então você pode usar daquela maneira, colocando o nome. Como ele não me pediu o nome do arquivo, eu acredito que ele tenha salvo com aquele nome mesmo. Você pode deixar aqui a interface aberta, não é preciso você fechar. Até porque durante o desenvolvimento você pode precisar... E ele realmente criou, e veja o que ele cria. Ele cria uma espécie de XML, como você está vendo aí, com todos os dados que nós colocamos. Nós vamos criar aqui um arquivo main, acho que main tá bom, main.py, que é o nosso arquivo principal, e vamos já colocar aqui um comentário com aquele texto lá para a gente não perder o texto. Lembrando antes que eu me esqueça que o código gerado por essa janela ele não pode ser modificado, até porque se você modificar esse código, você vai ter que ficar modificando por aqui o layout da janela. Então, quando você precisar modificar alguma coisa, mesmo que seja simples, até mudar aqui só tirar aqui 2 pontos, alguma coisa bem simples, você não vai fazer por aqui, você vai fazer por aqui. Isso é imutável esse texto aí. E nós vamos já transformar esse arquivo em código Python. Até porque o Python não consegue ler isso, então você vai precisar transformar isso em código e eu vou explicar como é que você vai fazer isso. Esse código que nós iremos gerar também deve ser imutável. Vamos só salvar aqui, salvar tudo, e nós vamos agora transformar esse arquivo de UI numa interface. Então é bem simples, nós vamos utilizar mais um daqueles executáveis, que inclusive é esse código aí que ele está mostrando, que eu vou até dar um zoom para você ver aqui. A gente vai utilizar o UIC, você vai dizer qual é o nome do arquivo da interface, um odd output, que isso aqui é o nome que você vai querer dar para o seu arquivo Python da interface gerada, e isso aqui é muito importante, você tem que colocar gPython, porque se você não colocar isso, ele vai gerar a interface em C++. Isso se você quiser programar em Python, até porque o Qt ele é mais relacionado com C++. Porém, nós não vamos disparar esse comando agora, porque eu esqueci uma coisa na UI, e nós vamos até aproveitar para... Você vai até aproveitar para ver como é que você modifica, de maneira que você não pode modificar aqui. Ele até... Aqui ele não dá, mas acho que no código gerado ele vai dar uma informação que você não pode modificar esse código. De qualquer maneira, o que faltou aqui foi a gente modificar aqui o título dessa janela, que não está muito legal. Então você clica aqui em meio window, deixa eu dar até um zoom de novo, a gente clica aqui em meio window, que é toda essa janela aqui, e a gente vai procurar a propriedade title, se eu não me engano, aqui. É o que nós vamos fazer. Então cliquei em meio window, a gente procura aqui title, ele já mostrou aqui o primeiro, então a gente vai colocar aqui Python exe com UI. Pronto, ficou bem melhor assim a janela, vamos salvar de novo. Nesse salvar ele já modifica novamente esse arquivo, não deu para anotar, mas ele modificou. E agora sim nós vamos disparar aquele comando para a gente gerar nosso código, que eu acredito que nossa interface já esteja terminada. Então veja que interessante, ele gerou aqui um código, meiowindow.py, que foi o nome que a gente deu. Aqui ele está dizendo que o código foi gerado desse arquivo aqui, então... Ele diz que não é bom fazer modificações nesse código, entendeu? Porque você vai ter que gerar novamente. Então, toda essa história aí foi o que eu falei. Então, você modifica por lá. Sempre que você modificar, você tem que modificar lá pelo design e tem que regerar a interface com o utilitário IUC. Então, vamos começar a codificar. No meu caso aqui, eu não vou criar nenhum env. Eu vou ficar sem env mesmo. Acho que vai ser possível tudo dessa maneira.
Aqui abaixo nós vamos importar do PySide 6, que eu estou errando aqui a P maiúsculo, S maiúsculo, 6, ponto, do Qt Widgets. Nós vamos importar, vamos dar um tab aqui para a gente aproveitar o que ele fez aí, a gente não vai utilizar PDF como ele está sugerindo, nós vamos importar o Key Application, vamos dar um tab aqui que a gente vai tirar algumas coisas. A gente vai importar aqui só o Key Application e o Key Dialog, que eu acho que ele nem trouxe aqui, nós vamos colocar o Key Dialog, que eu acho que nós vamos precisar disso, vamos importar só até aqui, e é isso aí. Nessa linha de baixo nós vamos importar a classe que ele gerou aqui. Então aqui ele gerou uma classe chamada UI Main Window, como você pode ver. Então nós vamos utilizar essa classe aqui. Vamos voltando aqui para o código. Você digita from main window, import UI main window, que é aquela classe que ele criou. E nós vamos criar uma classe agora que vai ser nossa janela, que é basicamente isso aí que ele fez. E eu vou deixar com esse nome mesmo aí. Só que aqui nós vamos herdar ela, eu costumo herdar ela de KeyDialog e do UI que nós importamos lá, daquele UI main window. Então ela vai, herdar dessas classes aqui. E eu errei aqui, dialog, acho que faltou um L aqui. Aliás, eu acho que eu errei aqui, né? Dialog, foi por isso que ele colocou errado aí. Creio que esteja certo. Vamos criar aqui um construtor. Ele já criou alguns códigos pra gente aí, que vai facilitar a IA, então vamos ver só se está tudo certo aqui. Na verdade foi até meio sem graça, porque pelo que eu vi aqui ele já codificou tudo, e é bom que o vídeo fica até mais rápido. Então ele criou aqui apenas, chamou o construtor da classe Py, né? Aqui ele está fazendo um setup UI, que é onde ele gera toda aquela janela, e aqui eu estou chamando aquele push button que nós criamos, eu estou pegando o evento clique dele e estou conectando com o método que nós criamos, que é esse método aqui, esse método que está aqui embaixo. O que significa que ao clicar no botão ele vai disparar esse método. Nesse método, para a gente dar uma limpada aqui, aqui é o método pushButton OKClicked, né? Ele é da classe, por isso tem um self aqui. Nós estamos pegando o nome, ele criou uma variável nome aqui que está pegando daquele line edit name.text. A gente pode até dar um trim aí, se for o caso, mas acho que não vai nem precisar disso. E a gente está pegando nossa label message, ele já entendeu tudo que eu queria fazer, inclusive já fez tudo aqui. E está apenas substituindo, utilizando aqui uma interpolação de strings, né, com um F aqui, ele está substituindo pelo o texto que eu já tinha colocado lá. Inclusive eu já não preciso mais nem desse comentário, a gente já pode até apagar esse comentário aqui. Só que a gente ainda precisa instanciar essa main window e a gente precisa também executar a aplicação. Então para isso a gente vem aqui e faz o comum do Python, né, que é cname igual a __ main. E vamos aproveitar o que ele fez aqui, e é exatamente isso que nós vamos fazer. Só que eu costumo utilizar o exec sem esse underline aqui, e esse import sys, logicamente, é bom a gente colocar aqui em cima, né? Colocar em cima nos imports mesmo aqui. Vou até colocar como primeiro import aqui. Dessa maneira, eu acredito que a gente já possa executar a aplicação, a gente já pode fazer um teste. Então, para você executar uma aplicação em Python, você digita o comando Python e o nome do arquivo principal, que no nosso caso é main.py. E ele deu um erro que nós vamos já verificar o que foi, se eu ver se está tudo salvo. Vamos dar uma olhada aqui nesse import. Nós erramos aqui application, eu fiz meio que apressado aqui. 2 P's aqui. Acredito que tenha sido isso. É isso mesmo, ele está dizendo que não está encontrando esse application. Nós vamos repetir o comando novamente. E eu já errei uma outra coisa que foi... Isso é porque a IA colocou um PDF aqui e na verdade não tem esse PDF, é por isso que ele não estava ficando verde, e era para eu ter notado isso, porque quando você acerta, se você estiver utilizando o Visual Studio Code e tiver com a extensão Python instalada, que é essa aqui, então ele cria esse retorno aí no editor para você saber se está escrevendo certo ou marca alguma coisa errada, ajuda bastante, né? Então nós vamos dessa vez executar. Ele está dando mais um erro aqui. Vamos só por o descargo de consciência trocar esse nome aqui por MyWindow, apenas para evitar que ele cause conflitos com alguma classe existente com esse nome. Falando esse erro estranho aí, eu estou aqui suspeitando que é porque nós criamos um main window lá e na verdade ele está colocando um dialog aqui. Estou achando que é isso, pode não ser, mas vamos ver aqui. Vamos ver aqui main window ele tem aqui e vamos tentar colocar aqui que main window, pode ser que seja isso, né? Então eu não ensaiei bem aqui para fazer o vídeo, vamos ver como é que ficou. Então ele executou agora, só que a gente esqueceu uma coisa que nós vamos fazer também, que é tirar esse texto aí, que nós vamos voltar de novo. Logicamente, você tem que lembrar que não pode fazer isso lá, né, no código, então nós vamos simplesmente apagar esse texto aqui. Vamos procurar aqui a propriedade text, aqui, vamos limpar.
Talvez a gente pode até colocar aqui, pressione, só para não ficar nada, né? Digite o nome e pressione, coisa bem, bem besta mesmo aqui, só para não ficar nada ali, o importante é o entendimento. E vamos deixar assim, vamos salvar aqui, voltar aqui para o código. Logicamente temos que, você pode, inclusive eu costumo fazer isso, eu copio esse comando aqui, se eu tiver no Windows, né? No Windows você pode criar um BAT, no Linux você pode criar um SH, no Mac também, então eu costumo criar aqui um novo arquivo, cola esse comando, vamos salvar ele nessa pasta mesmo aqui, a gente vai dar um nome para ele de update ui.bat, para você não ficar repetindo esse comando toda hora. Então o comando está aqui, ó, esse comando aqui. Então deixa eu ver se ficou tudo certo, a extensão, e no lugar da gente digitar todo esse comando, a gente só vai digitar update ui.bat. Pronto, ele já chamou lá o comando. Você pode colocar também um eixo off aqui para ele não ficar, no caso do Windows, né, para ele não ficar fazendo esse output aqui. Então a gente pode, pronto, dessa maneira. Eu esqueci de colocar o eixo off, mas desculpa, hoje eu estou meio atrapalhado, tudo bem? Pronto, vamos limpar e fazer novamente. Dessa maneira ele atualizou a interface, não deu nenhum output, ficou melhor. Então vamos executar novamente a aplicação. E agora a gente tem isso aqui. Eu vou digitar aqui code total, por exemplo, que é o nome do nosso canal, e vou dar um OK. E veja só, olá, code total, você está utilizando um exe criado em Python com interface gráfica UI, né? Só que a gente ainda não tem um exe, que é o que nós vamos ver agora. Antes nós só vamos fazer um pequeno ajuste aqui, porque se a gente vai verificar se esse nome tem texto, né? Então é uma coisa bem simples. Eu, na verdade, vou só verificar se nome mesmo, só isso. E se nome, ele vai fazer isso, else. Ele vai mostrar aqui um key message box, que a gente tem que importar aqui em cima. Vamos logo importar aqui em cima o key message box, e já vamos utilizar ele aqui. Key message box, vamos utilizar um warning dessa maneira mesmo aí, digite seu nome para continuar, exatamente o que eu queria fazer. Então vamos até testar novamente, só que agora nós só vamos deixar de digitar o nome aqui. Então digite seu nome para continuar. Bom, para que a gente possa gerar aqui um exe no Python, a gente vai ter que instalar mais um utilitário bem interessante, que é o PyInstaller. Daqui a pouco eu vou para a página, mas você vai digitar Python 3 install PyInstaller, que é isso aí. Deixa eu dar aqui um zoom, eu acho que está certo o comando, este comando aqui. Eu acredito que eu já tenha ele instalado, vamos ver o que vai acontecer. Bom, como ele deu esse erro aqui, então a gente vai testar um outro utilitário bem interessante, que é o pip3 install py, eu acho que é autopy2exe. Vamos dar uma instalada nele, ok? Então você executa ele, basta digitar autopy2exe, que ele vai executar. E você tem aqui uma janela que também acredito que foi feita utilizando o mesmo esquema que nós estamos fazendo aqui, só que é bem melhor porque você tem aqui uma interface gráfica para você configurar o seu exe. A utilização é bem simples, inclusive ele já está dizendo aqui que parece ter uma nova versão, mas a gente não vai atualizar agora para não atrapalhar aqui o vídeo. Você pode mudar aqui a interface para português, só que eu acredito que essa interface seja só aqui na tela mesmo, é só para ele ficar em português mesmo aqui na tela. Eu já gosto de utilizar até em inglês mesmo aqui. E você pode ainda também, não sei se é aqui, não é aqui, modificar o tema para ficar claro ou escuro e abrir a página deles do GitHub, que eu vou até aproveitar para já que ele abriu aqui, para mostrar para você, e eu vou deixar o link também na descrição. Então aqui você tem mais informações sobre como utilizar esse utilitário, como instala, da maneira que a gente fez, e aconselho você dar uma olhada aí na descrição do vídeo e se informar melhor da utilização. Aqui ele pergunta onde é que está o script principal, que é o main.py que nós criamos, então nós vamos tentar chegar até nele aqui. Vou para cá, eu costumo colocar aqui em Projects, Python. Nós estamos criando aqui esse projeto e nós vamos chamar aqui você coloca arquivo único, para ele gerar apenas um arquivo, e ele pergunta se é baseado em console esse exe, mas a gente quer em janela, então vamos deixar em janela. Existia um local aqui onde ele mostrava o comando, está aqui embaixo, você pode ver. Aí aqui você nota que o que ele faz nada mais é do que chamar o nosso PyInstaller, que nós estávamos tentando instalar no início, e aparentemente ele instalou para a gente já isso aqui. Então ele chamou o PyInstaller com esse comando aqui no confirm, OneFile, que foi o que nós setamos, Window Edge, que significa que vai ser uma janela, não vai ter console, e aqui nosso script principal, sem falar que nós vamos talvez mexer em algumas outras coisas. É um pouco confuso, mas isso aqui você pode baixar e você pode acrescentar mais coisas, arquivos adicionais, tem um avançado aqui, você pode dar uma olhada melhor, mas nós vamos nos limitar aqui ao ícone
E para isso eu procurei aqui no site Incon Icons, que eu também posso deixar na descrição, ele está mostrando aqui um comercial. Vamos tentar entrar nesse aqui. Então a gente pode escolher qualquer ícone aqui, que a gente vai, por exemplo, pegar qualquer um mesmo, deixa eu ver, pode ser até esse alvo aqui, vamos pegar esse aí. A gente baixa com a extensão Incon mesmo aqui. Eu vou pegar esse primeiro aqui, 512, e vou baixar, inclusive, vou tentar baixar na própria pasta do projeto. Vou procurar ela de novo aqui. The Projects Python PyUI.exe. Vamos deixar ele aqui mais com um nomezinho menor, né? Vamos colocar aqui Main Incon, pronto, tá bom? Já podemos sair daqui. E aqui a gente procura o Main Incon, que é isso aqui. Vamos ver só como ficou a linha de comando. Então, você vê que ele acrescentou só o ícone. Se você poderia fazer todo esse comando aqui de um arquivo de script, por exemplo, um batch ou então um SH, não é? Então, mas aqui é bom que você aprende como é que você utiliza os argumentos. E aqui nós só vamos utilizar, clicar nesse botão abaixo, último botão da tela, que ele vai começar a gerar para a gente. Ele é bem rápido, não demora tanto tempo, inclusive já tem até um botão aqui, abrir pasta de saída e limpar a saída. Vou dar um zoom aqui que eu não cheguei a dar. Aqui eu acredito que você limpa os arquivos de saída para gerar outro. E aqui você abre a pasta de saída, vamos ver se ele abre mesmo aqui. E ele realmente abriu aqui a pasta de saída, nós não colocamos um nome para o exe, então ele gerou com esse nome main, a gente vai tentar mudar o nome. Deixa eu tentar até aumentar aqui o tamanho dos ícones, para a gente ver como é que ficou. Como você pode ver aqui, ficou o main exe com um ícone normal, né? E nós vamos executar ele, e está aqui nossa aplicação. Só que nós vamos mudar, para não ficar esse main.exe, nós vamos tentar utilizar ele para mudar o nome do exe. Vamos ver se a gente consegue aqui encontrar. Não estou encontrando, talvez aqui em arquivos adicionais, acredito que não seja aqui. Em avançado, name, você pode colocar aqui o name, por exemplo, py-exe, PyUI.exe, vamos deixar com esse nome mesmo, você pode logicamente colocar um nome bem melhor do que esse. Nós vamos limpar aqui a saída para ver, ao limpar a saída, deixa eu ver se ele manteve aqui nossa configuração, e de repente ele zera também tudo, né, aqui, não, ele manteve tudo, então nós só vamos clicar de novo aqui, dessa vez eu vou mostrar aqui o botão, aqui no converter.py para exe, ele colocou com essa descrição. E vamos novamente abrir aqui a pasta novamente. Dessa vez, logicamente, ele gerou 2, porque ele não apagou o que a gente já tinha. Estou só tentando dar uma aumentada para ver se você vê o ícone melhor. Vamos dar aqui um zoom. Então ele gerou esse novo aqui, que ficou com o nome que nós colocamos. Vamos até apagar esse aqui, nós não estamos precisando mais. E veja só, você tem aqui uma aplicação, logicamente muito simples, é só um exemplo, não é? Vou colocar meu nome aqui, só para fazer um teste. Pronto, temos aqui uma aplicação gerada, codificada em Python, mas que tem uma UI, uma interface gráfica, o que pode ser muito útil em alguns casos, apesar da maioria das aplicações em Python serem realmente feitas, acredito eu, por linha de comando mesmo. E para finalizar, de maneira que a gente tenha certeza que essa aplicação ela é realmente autônoma, eu estou aqui com o Windows limpo, na verdade o Windows 11, e nós vamos aqui copiar esse exe que nós geramos, vamos abrir aqui um Windows 11 totalmente limpo, numa área restrita, que não tem nenhuma instalação de Python nem nada, é o Windows comum limpo como é instalado inicialmente. Então nós vamos colar aqui e vamos executar. E veja só, aqui a interface ficou clara, porque uma coisa que eu esqueci de falar, ele pega o tema, você pode logicamente codificar para ele não fazer isso. E vamos digitar aqui o nome do nosso canal, Code Total, clicar no botão OK para testar. Uma aplicação Python com interface gráfica que pode ser muito útil em alguns casos. Se você gostou desse conteúdo, eu gostaria que você curtisse esse vídeo e seguisse o canal, e eu agradeço pela atenção.